Olá você, meu amigo, minha amiga que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. E hoje nós vamos dar prosseguimento a aquele vídeo que fez muito sucesso, eu postei há umas semanas atrás aqui no canal, que é o Vale a Pena Ter Religião. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o cristianismo água com açúcar, um termo utilizado por C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples, e nós vamos conversar um pouco sobre o que é isso, sobre quais são as suas implicações, quais são os seus problemas, quais são os seus defeitos e as suas soluções após a vinheta. Bom, galera, vamos começar o tema de hoje falando, afinal de contas, o que é cristianismo água com açúcar? Bom, o C.S. Lewis, no seu capítulo A Invasão, né, o capítulo do Cristianismo Puro e Simples, ele vai falar de uma coisa que geralmente acontece muito, até os dias de hoje acontece, enfim, eu vou dar aqui um exemplo. Você já vivenciou uma pessoa desmerecendo a doutrina cristã, acusando-a de ser extremamente infantil? No sentido de que, poxa vida, nós temos uma explicação, que é a explicação científica, a explicação do Big Bang, temos teorias mirabolantes, como a teoria da relatividade, teoria disso, daquilo, teoria sobre os átomos, a origem do universo, enfim, nós temos toda essa complexidade científica que surgiu desde a Idade Moderna e, enquanto isso, o cristianismo está lá dizendo que o mundo foi criado em 7 dias. Oh, que doutrina simplista, medieval, fabulosa, mítica, que não que explica aquilo que somente a razão consegue explicar, os aparelhos intelectuais, o aparato racional, o raciocínio crítico consegue explicar. Bom, creio que isso já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo muitas vezes na escola, mas é muito interessante que essas pessoas que acusam o cristianismo de ser excessivamente simplista nunca pegaram um livro de cristianismo para ler na vida, nunca pegaram uma declaração de fé e moral para estudar, por exemplo. A maioria das pessoas, até dentro da própria Igreja Católica, não sabem, um exemplo, de que Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem. As pessoas não sabem que Jesus Cristo é Deus, totalmente homem, nascido virginalmente da Virgem, virginalmente da Virgem não, nascido virginalmente de Maria, né? Então, as pessoas não sabem disso, né? Elas pensam que o cristianismo é um espantalho, o espantalho que elas criaram na cabeça delas, entende? Então, esse é o cristianismo água com açúcar, um cristianismo totalmente simplista. E mal imaginam essas pessoas que essa linguagem, né, esse mistério do fato de Jesus Cristo ser totalmente Deus e totalmente homem, rendeu 5 séculos de briga, de debate, de discussão teológica, de livros sendo publicados, tratados, enfim, tudo que você pode achar facilmente em PDF hoje, né, se você quiser. Né, rendeu toda essa discussão, ou seja, é uma coisa simples? Não, não é. Você teve discussões e discussões, séculos de discussões de matéria de fé, até hoje você tem, né? Só que a diferença é que essas discussões elas se dão num âmbito mais acadêmico. Você tem todas essas discussões extremamente cabeludíssimas que a maioria dessas pessoas que criticam o cristianismo fazendo essa acusação esdrúxula, tola, não saberiam nem dissertar a respeito. Então, você tem esse espantalho criado na cabeça dessas pessoas e isso é exatamente o fenômeno do cristianismo água com açúcar. São tanto pessoas que criam um espantalho de cristianismo que nunca existiu, não existe, nem nunca existirá, como os próprios católicos, cristãos, bobinhos que acreditam nesse conto de fadas criado por estas pessoas, né? É muito engraçado porque
O C.S. Lewis, ele basicamente usa um argumento muito interessante de que o cristianismo, ele não é uma religião que um ser humano poderia inventar. Por exemplo, um ser humano poderia inventar que Deus precisaria se fazer homem e morrer numa cruz, morrer, ressuscitar depois de 3 dias para salvar a humanidade? Não, eu creio que um ser humano nunca conseguiria inventar isso, né? Esse aspecto soteriológico do cristianismo, nenhum ser humano conseguiria inventar. Por exemplo, outro exemplo mais famoso que eu acabei de citar, a união hipostática de Cristo, o fato de Jesus Cristo ser tanto Deus quanto homem totalmente, né? Na antiguidade, você tinha outras mitologias que apresentavam híbridos, apresentavam semideuses, pessoas que eram meio a meio, eram metade Deus, metade homem. Jesus é totalmente os dois, né? Então, outro aspecto muito interessante da doutrina cristã que dificilmente um ser humano conseguiria inventar, que é o perdão, né? Eu gravei um vídeo falando sobre como o ser humano tem uma. Tá aqui o card aparecendo. Falando como o ser humano tem uma tendência natural à autopunição e o cristianismo ser uma religião que tem o fator do perdão é algo totalmente fora desse escopo, fora desse panorama. Porque, por exemplo, pensa, se Deus é totalmente perfeito e Deus é totalmente justo, por que ele tem a obrigação de nos perdoar? Não é uma religião que segue uma lógica, algo que você esperaria. Ora, o que nós esperaríamos é, se Deus é justo, se Deus é todo-poderoso, se Deus é bondoso, se Deus é isso ou aquilo, então, obviamente, ele vai nos punir, porque nós também temos pecado. E, no entanto, não é isso que ele faz, não é isso que a doutrina cristã professa. A doutrina cristã professa que não apenas Deus perdoa os pecados, como também morreu por nós, dando até a sua última gota de sangue. Aí você poderia argumentar, mas Pedro, os seres humanos podem ter criado isso para se consolar, né? Podem ter criado isso somente para, né, tirar o complexo de culpa da mente dele. Sim, jovem pirilampo. No entanto, é muito interessante o fator da cruz, entendem? De que não apenas ele entendam, se o cristianismo fosse uma religião, se o cristianismo fosse uma religião que é criada somente para que o ser humano tenha uma espécie de é, alívio da sua consciência, da sua culpa, dos seus complexos, enfim, basicamente você não teria nessa religião nenhum aspecto ascético. Essa religião ela não trabalharia, ela não te deixaria melhor. Ela não faria nenhum esforço, nenhuma cobrança, entre aspas, nenhuma cobrança para te tornar melhor. Ela não te chamaria a fazer jejum, ela não te chamaria a fazer penitência, ela não te chamaria a fazer nada, porque você já foi salvo mesmo. Entende? Então, essa outra sua acusação de que o cristianismo inventou essa noção de perdão para se autoconsolar, também é falha. Entende? Outra coisa que o Lewis aborda no seu capítulo aqui, não canso de mostrar esse livro aqui, olha que coisa bonita, que capa dura, que tá até com o meu marcador de texto do minha biblioteca católica. Enfim, outra coisa que o Lewis comenta no seu livrinho é o fato de que do paradoxo de Epicuro, por exemplo, outra objeção que as pessoas, principalmente no mundo antigo, tinham sobre o cristianismo. Você tem o problema do mal, da maldade, né? Nós concordamos aqui que existe o mal, o pecado, né? Inclusive eu gravei no vídeo do Vale a Pena Ter Religião, explicando um pouco o que é o mal, o que é o pecado. Usei o exemplo do Pet, enfim. Na verdade, que eu uso esse exemplo é o Jordan Peterson, mas vocês entenderam. Nós concordamos que existe a experiência do mal. Existe a experiência do mal e você tem duas explicações para isso. Ou você pode aceitar que o mal é uma corrupção do bem, ou você pode aceitar que existe duas forças, uma força boa e uma força má, lutando entre si e fazendo do universo o seu campo de batalha.
que é a visão gnóstica, é a visão dualista, é aquela visão que geralmente coloca o espírito como bom, a matéria como má, enfim, é uma visão totalmente gnóstica, uma visão totalmente maniqueísta. Pronto, quando você ouve alguém dizendo, nossa, fulano tem um pensamento muito maniqueísta, o maniqueísmo é isso. O maniqueísmo é uma visão dualista da humanidade, da maldade, uma visão dualista do mundo, uma visão que não acredita que o mal seja uma corrupção do bem. Né? E, no entanto, o maniqueísmo ele tem uma pegadinha. E qual que é a pegadinha do maniqueísmo? Porque, afinal de contas, se existem duas forças, uma boa e uma má, quem é que define quem é bom e quem é mau? Porque a partir daí, bom, aí você responde, seríamos nós. A força que está a favor de nós é boa, a força que está contra nós é má. Bom, então quer dizer que o conceito de bondade e maldade é apenas uma conveniência? Né? Então ele é relativo? Porque o dualismo ele leva para o relativismo, dessa maneira. Ou a partir do momento que eu chamo uma força má e uma força de boa, eu estou inferindo que existe uma terceira lei que define o que é bondade e o que é maldade. Vou explicar. A maldade, pessoal, ela não existe substancialmente. Por quê? Porque todo mal, é muito difícil você, por exemplo, encontrar uma pessoa que goste do mal pelo mal. A maioria das pessoas, se não todas as pessoas, vai cometer um ato de maldade sempre visando uma coisa boa. Visando o quê? Poder, dinheiro, orgulho, fama, enfim, sempre vai cometer atos ilícitos visando um bem. Porque todo mundo concorda que poder é um bem, que fama é um bem, que riqueza é um bem, enfim. Ou seja, o mal ele sempre será a busca errada por um objeto correto. Entendem? Ou seja, não existe maldade substancialmente. Claro, o que pode existir é sadismo. Só que o que é sadismo? O sadismo é um ato que visa o prazer. O prazer é bom, não é? Então, mas o sadismo é uma forma errada de buscar o prazer. Entende? É uma perversão na busca pelo prazer. Então, até aquilo que o mal busca, ele é bom de uma maneira errada. Entende? Então, como é que o cristianismo vai justificar a existência do mal? Se não a partir de uma corrupção do desejo, a partir de uma corrupção da vontade, uma corrupção do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Bom, eu dei uma explicação rápida no último vídeo que eu gravei, dizendo que a liberdade é o poder de significar as coisas, mas vamos aprofundar esse conceito. Liberdade é a possibilidade de amar. Só a liberdade permite o amor. E Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos amar. Né? Só que do mesmo jeito que nós podemos usar o livre-arbítrio para amar, podemos usá-lo para pecar. Do mesmo jeito que podemos buscar as coisas boas pelo caminho correto, também podemos buscá-lo pelo caminho errado. Entende? Então, o cristianismo sempre vai justificar o mal como uma corrupção do bem, né? Como alguém que tenta macaquear o bem e não consegue. Né? É exatamente esse o conceito da queda de Lúcifer. Lúcifer era um anjo bom, era aquele que tinha os melhores atributos, era aquele que tinha os melhores dons, as melhores riquezas, enfim, dadas por Deus, e se ele é tão bom, qual é a única coisa que pode fazer uma pessoa boa cair? É o orgulho. E é a partir daí que o cristianismo explica a queda, o mal, a maldade. Entendem? Então, por que eu quis comentar isso com vocês? Primeiro lugar, primeira coisa que nós aprendemos. Nós aprendemos que o cristianismo não é uma religião simples. Segundo lugar, nós aprendemos que o cristianismo é uma religião que aponta o mal como uma corrupção do bem. Terceiro lugar, nós aprendemos que o cristianismo não pode ter sido inventado por um ser humano. Né? Das duas, uma, como C.S. Lewis dizia. Ou o cristianismo ele significa tudo, ou não significa nada. Entendem? Não existe meio termo quando se trata de cristianismo.
Entende? Então não existe meio termo na vivência cristã. Não existe mais ou menos cristão. Não existe mais ou menos católico. Não, criatura, porque o que está em jogo é a salvação da tua alma. Entende? Não existe ou o Jesus Cristo significa tudo para você ou não significa nada. Não tem meio termo, porque o que está em jogo é você. É você, a sua vida, a sua liberdade. É a sua possibilidade de amar. Né? Então, Lewis vai dizer isso. Ele vai dizer, o cristianismo não pode significar mais ou menos. Ou você tem, ou as palavras de Jesus elas têm todo o peso, ou elas não têm peso nenhum. Que é exatamente aquilo que ele vai finalizar o seu capítulo dizendo: Jesus Cristo ou era louco, ou era mentiroso, ou era Deus. Então, qualquer interpretação. Então, você tem sempre aquelas pessoas que vão olhar assim para o cristianismo, vão tentar sempre torcer o que é o cristianismo, né? E tentar fazer com que nós cristãos engolamos essa, né? Dizer, eu aceito Jesus Cristo, mas eu só aceito ele como um filósofo. Eu não aceito ele como Deus. Eu só aceito ele como mestre da moral. Ora, mas nós vamos ver no Sermão da Montanha, semana que vem. Essa semana não, né? Porque é um vídeo bem trabalhoso de ser feito. Continuando a série de Jesus de Nazaré. De que Jesus ele nunca pretendeu ser um mestre da moral. Ele pretendia ser Deus. Ele dizia que era filho de Deus. Ele não dizia que veio ensinar uma filosofia, que veio ensinar uma doutrina, que veio participar de discussões acadêmicas com os fariseus. Não, 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 não. Entende? Qualquer interpretação de Jesus Cristo fora da sua missão messiânica não faz sentido. Qualquer interpretação do cristianismo fora da sua complexidade soteriológica não faz sentido. Qualquer interpretação da maldade fora dessa visão agostiniana, que é a visão que mostra como o mal é uma corrupção do bem, e que mesmo, como diz São Paulo aos Romanos, Deus não acaba com o mal porque ele acabaria com o livre-arbítrio, e se ele acabasse com o livre-arbítrio, ele acabaria com o amor. É um raciocínio que você precisa fazer. Então, você tem tudo isso que precisa considerar. Você não pode engolir esse simulacro de cristianismo que até dentro dos púlpitos das igrejas está sendo pregado hoje. Né? Você tem o fenômeno aí dos desigrejados, que são pessoas que têm fé em Deus, mas não têm igreja. Né? Ou seja, são pessoas com a visão de igreja totalmente errada. Elas não sabem o que significa igreja. Elas não sabem que a igreja é o corpo místico de Cristo. Elas não sabem o que é a importância dos sacramentos. De que o sacramento é aquilo que te faz comungar do corpo. Né? Mas isso a gente vai tratar mais na frente. Tá? Era isso que eu queria comentar com vocês. Né? Peço que deixem o seu like, se você gostou do vídeo. Espero que a explicação tenha sido muito boa, espero que a explicação tenha sido compreensível. Não aceite um simulacro de cristianismo, tá? Estude, estude. Não aceite um cristianismo água com açúcar. Não aceite um cristianismo simplista, tá bom? Creia na sua fé, mas creia com inteligência. Essa é a mensagem final que eu tenho para dar. Então, deixe o seu like, inscreva-se, é muito importante que você se inscreva no canal, né? Comente, dê seu feedback, mostre aos seus amigos, compartilhe, né? Espero que tenha ajudado você, espero que tenha ajudado na sua reflexão. A minha intenção é mais atingir aquelas pessoas que estão começando uma caminhada de fé agora, né? Não se deixe enganar, não se deixe enganar por um cristianismo xoxo. É um cristianismo sem substância, sem doutrina nenhuma. Tá bom? Então é isso. Deus os abençoe.